Neste dia em que a Igreja também celebra a memória litúrgica dos Santos Magos do Oriente, aos quais chamamos popularmente como reis, e cujos nomes, segundo a mais antiga tradição, seriam Gaspar, Baltazar e Melquior. Vamos mergulhar na história da solenidade da Epifania de Nosso Senhor, celebrado neste dia 6 de janeiro. Meu nome é João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. A história é bastante conhecida por todos os cristãos. Segundo o evangelista São Mateus, tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, alguns magos vieram do leste, ou seja, do Oriente, até a cidade santa de Jerusalém, onde, no palácio de Herodes, pensaram que encontrariam aquele a quem procuravam, o verdadeiro rei dos judeus, cujo nascimento foi anunciado pelo surgimento de uma misteriosa e muito brilhante estrela no céu, conforme está em Mateus, no capítulo 2, versículos 1 e 2. Herodes, incomodado com a ameaça de um herdeiro legítimo do trono, algo que ele não era, reuniu então seus mais sábios sacerdotes, a fim de que estes, verificando as escrituras, descobrissem o local do nascimento de seu oponente, que, conforme as profecias mais antigas, seria o Cristo, que quer dizer o ungido, em Belém da Judeia. Foi a resposta do Sinédrio, segundo a profecia de Miqueias, conforme está em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, e em Mateus, no capítulo 2, versículos de 3 a 6. Herodes chamou aos magos em segredo e perguntou-lhes sobre o tempo em que avistaram a singular estrela que os havia conduzido até Jerusalém. Depois, fingindo simpatia pelo recém-nascido de Belém, recomendou que eles, ao localizarem o local exato de seu repouso, voltassem e lhe dissessem onde estava, pois também ele pretendia prestar-lhe reverência, conforme está em Mateus, no capítulo 2, versículos 7 e 8. Os magos foram e encontraram o santo menino com sua mãe, sobre o local em que se deteve a estrela que seguiram desde a cidade santa. Prostraram-se por terra, eles adoraram a criança e lhe ofereceram seus presentes, ouro, incenso e mirra, conforme está em Mateus, no capítulo 2, versículos 9 a 11. Quando, porém, todos se retiraram para dormir, Deus lhes fez conhecer, por meio de um sonho, a real intenção de Herodes, matar aquele a quem considerava uma ameaça à sua coroa. Assim, quando despertaram de seu sono, os magos tomaram outro caminho, um que não passasse por Jerusalém, e voltaram às suas terras glorificando a Deus, conforme está em Mateus capítulo 2, versículo 12. Isto é tudo o que as Sagradas Escrituras, em 12 brevíssimos versículos, nos contam sobre os magos do Oriente e sobre a Epifania do Senhor, uma vez que nenhum dos outros evangelistas registrou em seus evangelhos este episódio. Parece pouco, mas ao analisarmos a perícope e ao conjugá-la com os textos mais antigos da tradição cristã e mesmo com outros textos históricos, nos damos conta de sua profundidade e riqueza. Inicialmente, esclareçamos. Epifania é um termo que, em grego, significa aparição ou manifestação. O termo, pois, é bastante apropriado à solenidade que celebramos neste dia 6 de janeiro, pois os magos do Oriente representam as nações pagãs, para as quais o Cristo se manifestou como o verdadeiro Rei, o verdadeiramente Deus e o verdadeiramente homem, o que fica claro na simbologia dos presentes que eles lhe ofereceram: ouro, incenso e mirra.
nesta ordem. Sobre a divindade de Jesus, ademais, não há o que discutir, pois mesmo os magos, não sendo judeus, mas sim gentios, quando o viram humilde reclinado sobre o colo da sua mãe, reconheceram-no por uma inspiração divina como o Senhor de todos os povos e nações, e se prostraram diante dele em adoração. Segundo uma antiga e piedosa tradição cristã, aqueles homens estrangeiros eram, além de magos, reis, uma vez que, em relação à manifestação do Senhor, 8 séculos antes de Cristo, o profeta Isaías havia dito: uma multidão de camelos te cobrirá, ó cidade santa. Os dromedários de Midian e Efá de Sabá todos virão, ouro e incenso trarão, e virão e publicarão os louvores do Senhor, conforme está em Isaías, no capítulo 60, versículo 6. E também, pelo ao menos cerca de 1000 anos antes de Cristo, o salmista disse: os reis de Tarsis e das ilhas lhe pagarão tributos ao Messias. Os reis de Sabá e Seba lhe oferecerão seus dons. Todos os reis se prostrarão diante dele, e as nações todas o servirão, conforme está no Salmo 72, versículo 10 e 11. Assim, não raramente identificamos os magos descritos por São Mateus como sendo reis, mesmo porque, segundo as tradições da Pérsia e da Arábia, de onde provavelmente eram oriundos, antes de serem reis, os pretendentes dos tronos deviam se aplicar a diversas ciências, entre elas a astronomia e a astrologia, as disciplinas dos magos e dos sacerdotes da região zoroastrista. Neste ponto, portanto, se entrecruzam e não se negam, mas se complementam reciprocamente critérios bíblicos, históricos e de fé. Quanto ao número daqueles que adoraram ao menino Jesus, representando sua manifestação não somente aos judeus, mas a todas as nações, o evangelista não especificou, assim como também não registrou seus nomes. Entretanto, como 3 foram os presentes oferecidos descritos, 3 segundo a piedade, foram os reis magos. A opinião compartilhada tanto por São Leão Magno quanto por São Cesário de Arles, São Beda, o Venerável e outros. Seus nomes os conhecemos de textos apócrifos, sobretudo o Evangelho Armênio da Infância, que apareceu a primeira vez no século IV. Melquior ou Belquior seria rei dos persas, Baltazar dos indianos e Gaspar dos árabes. São Beda, além do mais, a despeito de discordar parcialmente quanto aos domínios dos reis, afirma em sua obra Excerpta et Coletânea que Melquior era um senhor idoso, contando aproximadamente seus 70 anos de idade, de cabelos e barbas brancas, e seria aquele que presenteou o menino Jesus com ouro, ele oriundo de Ur, a terra dos caldeus. Baltazar, trazendo a mirra, teria 40 anos de idade na época e seria, segundo se supõe, um mouro de pele escura, como a dos indianos ou negra proveniente da região do Golfo Pérsico. Gaspar, o mais jovem do grupo, não teria mais que 20 anos de idade quando saiu de sua terra, um reino localizado às margens do Mar Cáspio, para seguir a estrela do Oriente, levando consigo o incenso que ofereceria ao Senhor. É óbvio, podemos supor que esses detalhes não saíram da cabeça de São Beda, mas resultaram de suas pesquisas em textos antigos. Estes detalhes, no entanto, não interessam muito à fé, em virtude do que não foram anotadas pelo evangelista. Interessa mais supor que, se os magos do Oriente foram, de fato, reis, como queremos acreditar,
não devem ter empreendido sozinhos sua longa viagem até Jerusalém e depois até Belém e depois ainda até as suas terras de origem. Seria natural que estivessem acompanhados de uma grande comitiva e de escoltas de soldados que lhe garantissem a segurança, especialmente tendo em vista que muitas estradas estavam naquele tempo infestadas de bandidos. Assim, pois, o Evangelho armênio da infância chega a afirmar que cada um dos magos estava acompanhado por um séquito de mais de 4.000 pessoas, um número que nos soa como muito absurdo, é verdade. Porém, se levarmos em consideração que a chegada deles a Jerusalém deixou assustado o destemido rei Herodes ao ponto dele ter tomado uma atitude tão grave quanto a de mandar matar os meninos de Belém e das suas mediações, deve ter sido em consideração a multidão que os escoltava. Talvez tenha sido também justamente por isso que os tratou com aparente simpatia e não os mandou prender ou matar, já que era costume seu assassinar todos os que ameaçavam sua coroa, inclusive os próprios familiares. As suposições que fazemos, portanto, têm suas razões históricas para crermos que os magos não deviam estar sozinhos perante Herodes, sendo eles reis ou não. Outro detalhe interessante do texto de São Mateus se detém sobre o fato de que Herodes, tendo chamado os magos em segredo, quis saber se há quanto tempo eles tinham visto a estrela que indicava o nascimento do Cristo. Este pormenor é interessante porque, logo depois que se viu enganado por aqueles estrangeiros em sua cólera contra o verdadeiro rei dos judeus, Herodes ordenou a matança dos inocentes de Belém e dos seus arredores, todos eles meninos de até 2 anos de idade. Creio assim, está matando também seu oponente divino. Este detalhe indica, por conseguinte, que a visita dos magos a Jesus não se deu exatamente quando ele era um recém-nascido, mas sim quando já tinha em torno dos 2 anos de idade. O evangelista, ademais, não fala que os magos o encontraram deitado na manjedoura, como São Lucas fez questão de detalhar em relação aos pastores da comarca de Belém, conforme está em Lucas no capítulo 2, nos versículos de 8 a 16. Nossos presépios, portanto, estão historicamente equivocados, pois na mesma cena do nascimento de Jesus, geralmente adicionamos as imagens dos santos reis magos. Isto, contudo, não deve servir de pretexto para destruirmos nossas tradições religiosas mais populares e antigas. Antes, uma melhor compreensão dos fatos deve suscitar-nos ainda mais piedade em respeito às tradições de nossos antepassados, que entenderam por bem entrelaçar 2 dos mistérios centrais de nossa fé cristã, a encarnação de Deus e sua manifestação ao mundo. Ainda sobre os magos, segundo os apócrifos, depois que voltaram às suas terras anunciando a boa nova dos pobres, eles guardaram segredo quanto à localização e à filiação de Jesus, pois tanto Herodes quanto os seus sucessores poderiam ainda tentar encontrá-lo. Eles esperaram, pois, a segunda epifania do Senhor, ou seja, o seu batismo no Jordão ou o milagre nas bodas de Canaã da Galileia. Fato é que apenas quando Deus mesmo manifestou Jesus como aquele que devia vir, conforme está em Mateus capítulo 11, versículo 3, em Lucas capítulo 7, versículo 19 e em João capítulo 6, versículo 14, é que os magos teriam regressado à Terra Santa a fim de se fazerem seus discípulos. Parece certo que tenham chegado ali depois da crucificação, ressurreição e ascensão do Senhor, uma vez que, segundo as anotações de São João Crisóstomo, eles teriam sido batizados pelo apóstolo São Tomé
e voltado aos seus reinos, onde trabalharam em prol da expansão do cristianismo. Os três provavelmente abdicaram de seus tronos e se dedicaram exclusivamente à evangelização, pois na primeira metade do século IV, Santa Helena, mãe do imperador Constantino I, os encontrou sepultados junto na Terra Santa. Foi ela quem levou suas supostas relíquias para Constantinopla, a nova capital do Império Romano, na Turquia, a atual cidade de Istambul. Ali, os sagrados corpos permaneceram até o ano de 474 da Era Cristã, quando foram trasladados primeiro para a capital de Milão e depois, em 1164, para a de Colônia, na Alemanha, onde repousam uma riquíssima urna de ouro até os dias atuais. Em suas homilias, São Leão Magno destacou a Epifania do Senhor como uma lição de humildade da parte de Deus Todo-Poderoso, que apareceu no meio dos homens não como um soberano autoritário, nem como um guerreiro sanguinário ou como uma divindade onipotente, mas como uma criança frágil e indefesa, dependente da proteção dos pais e dos cuidados que todo recém-nascido reclama. Não foi, obviamente, sem motivo que os três reis magos, quando foram adorar a Jesus, guiados pelo esplendor de uma nova estrela, não o viram prestes a expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, dar vista aos cegos, fazer andar os paralíticos e falar os mudos, ou a ponto de realizar qualquer outro prodígio revelador de seu poder divino. Eles não viram nada disso. O que viram foi uma criança silenciosa, tranquila, entregue aos cuidados de sua mãe. Nele não transparecia nenhum sinal exterior de poder que se revelasse à visão. Pelo contrário, apenas um grande prodígio, sua humildade. Assim, em si mesmo, o espetáculo desta santa criança a qual Deus, o Filho de Deus, se unira, transmitia mediante o olhar aquele mesmo ensinamento que mais tarde seria proclamado ao ouvido. E aquilo que o som de sua voz ainda não fizera ouvir, já era ensinado simplesmente ao fitá-lo. Com efeito, o triunfo total do Salvador sobre o demônio e sobre o mundo. Ele principiou pela humildade e pela humildade arrematou. Não podemos terminar nosso vídeo de hoje sem atualizar, por fim, as cenas descritas pelo evangelista. A figura de Herodes representa as forças do mundo contrárias à ação de Deus e da Santa Igreja, perseguida em sua missão desde sempre. Os inocentes de Belém figuram os mártires de todos os tempos, que derramaram seu sangue para fertilizar a terra com novos cristãos e garantir assim a perpetuidade do anúncio do Evangelho. Como já dito, os magos do Oriente representam os povos, as etnias e as religiões pagãs de todo o mundo, convocados a prestar culto de adoração ao verdadeiro e único Deus, reconhecendo, ao mesmo tempo, a humanidade, a realeza e a divindade de Jesus. É Ele, Deus e homem verdadeiro, o Senhor de toda a criação, para a qual todas as coisas foram feitas, conforme está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, e em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16. Maria, nesta cena régia da adoração dos magos, é apresentada por São Mateus como mãe e rainha de toda a humanidade, uma vez que seu filho e Senhor não é um rei qualquer, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conforme está em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 37, e em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 15,
e em Apocalipse capítulo 17, versículo 14 e capítulo 19, versículo 16. Maria é aqui, aos moldes do Antigo Testamento, aquela que apresenta o Rei ao mundo, assim como foram lembrados, junto às rainhas mães, os 20 reis descendentes de Davi que reinaram após Salomão. A estrela de Belém representa a Santa Igreja Universal, luz que vai adiante dos povos, anunciando a chegada e a presença do Messias. Apesar de não ser o centro da história, assim como a estrela de Belém, ela aponta para o centro, facilitando o reconhecimento daquele que redime todo o mundo. Esta luz, ademais, é aquela mesma que deve brilhar em nossas vidas, a fim de que, por nós, o mundo reconheça o Cristo Salvador. Particularmente neste dia 6 de janeiro, quando celebramos os Santos Magos do Oriente e a manifestação de Jesus como Senhor do mundo e da história, nós nos voltamos reverentes uma última vez aos presépios de nossas casas, tendo em vista que amanhã seguinte, dia 7, devem ser desmontados segundo o costume. Contemplando o rosto sereno do divino infante, suplicamos que ele faça brilhar sobre nós sua face e nos conceda a tão almejada paz. Por isso, oremos. Ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho às nações, guiando-as pela estrela, concedei aos vossos servos e servas, que já vos conhecem pela fé, contemplar-vos um dia face a face no céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora eu peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós.